Você sabia então que hoje é o Dia Nacional de Prevenção da Obesidade? Mas hoje também é o Dia Nacional do Doce de Leite. Difícil, né? Não comer um doce de leite. Tem gente que tem a tendência mais rápida de adquirir gordura, peso. Tem gente que não, mas vamos lá. Entidades de saúde do mundo inteiro alertam para a doença que já é considerada o mal do século XXI. Para se ter uma ideia, em Minas Gerais foram registrados mais de 200 mil novos casos de obesidade em 3 anos. É muita coisa, né, gente? Vamos ver. Olha aí a Mariela correndo ao lado do filho. O vídeo postado nas redes sociais registra uma conquista importante. Os primeiros 10 quilômetros concluídos. Quem vê a fonoaudióloga empolgada e esbanjando energia, nem imagina que há quase 3 anos tudo era muito diferente. Mariela era obesa e não tinha qualidade de vida. Eu comecei a ter hipertensão, eu já tenho lipedema, linfedema. E aí, quando eu fui chegando próximo aos 3 dígitos, isso foi me assustando muito. E eu falei, eu não quero isso para mim. Foi durante a pandemia que Mariela percebeu que precisava mudar. No dia 11 de novembro de 2020, ela passou por uma cirurgia bariátrica e começou uma mudança intensa na rotina. Com 47 anos, então, eu resolvi fazer a cirurgia. Acredito que eu fiz com a maturidade certa, porque eu queria que fosse o último tratamento, que não é um milagre, que não é um passe de mágica, mas que é uma oportunidade sensacional. Mariela não faz mais parte de uma estatística preocupante. 50% dos brasileiros são considerados acima do peso, 30% são obesos e 4% sofrem com a obesidade mórbida. Minas Gerais registrou um aumento de mais de 200 mil novos casos de obesidade nos últimos anos. Em 2022, quase 730 mil pessoas eram consideradas obesas no estado, ou seja, cerca de 30% da população mineira. Esses dados são alarmantes. A doença está aumentando a prevalência e as formas graves da doença também estão crescendo mais do que as formas leves da doença. Hoje, 70% dos brasileiros portadores de obesidade mórbida morrem antes de completarem 50 anos de idade. Segundo o especialista, a obesidade é uma doença multifatorial crônica. O tratamento requer cuidados contínuos. Nós começamos o tratamento da obesidade com mudanças dos hábitos alimentares e mudança dos hábitos em relação à atividade física. Essa é a primeira fase do tratamento. Depois, esse paciente tem indicação, às vezes, de algum arsenal farmacêutico, de algum medicamento para manter. E se ele não controla isso tudo e a obesidade progride, ele pode ser candidato à cirurgia. Em todas as situações, ele tem que manter todos os cuidados ao longo da vida. Ou seja, se ele abandonar a atividade física, abandonar a dieta, os cuidados em relação à operação, ele pode ter um reganho de peso e ter uma recidiva, um retorno da doença à obesidade. Muito mais do que uma questão de estética ou aparência física, o paciente obeso enfrenta uma piora na qualidade de vida. O médico explica que atualmente são identificadas 220 doenças associadas à obesidade. O diabetes tipo 2, é uma doença grave, crônica, progressiva, que leva à cegueira, à insuficiência renal, a uma série de complicações, ao aumento de doenças cardiovasculares, está relacionado diretamente com a obesidade. A hipertensão arterial, a síndrome da apneia do sono, aquele paciente que ronca muito durante a noite e praticamente não dorme. Nós temos aí os desgastes articulares, artroses de joelho, de tornozelo, de coluna. Então, são doenças muito frequentes nessa população obesa. No Dia Nacional de Prevenção da Obesidade, Mariela, que já sentiu na pele os danos da doença, faz um convite à mudança de vida. Obesidade é uma doença e que precisa ser tratada, porque a conta chega. Então, busca o que te dá mais qualidade de vida, mais saúde e mais anos pela frente.